Vamos continuar aqui tocando o barquinho, hoje mais longo, aliás, a partir de hoje, tá, gente? É uma das novidades, agora o programa vai ter 2 horas de transmissão. Luiz Carlos, péssimo formato. Ah, TV, você acha? Mas você pode acompanhar pelo YouTube, o formato é o mesmo, querido, o programa não muda, só muda a forma de assistir. Vai ter TV, internet, vai ter Samsung TV Plus, aí você escolhe o formato que você quer assistir, fique à vontade, tá bom? Bom, vamos então para o próximo assunto? Taxar fortunas, que é bom, aliás, era isso que muita gente deveria estar preocupada, mas parece que não vai ser dessa vez. A Câmara rejeitou taxar fortunas e terminou a regulação da reforma tributária. Fato é que a maioria dos partidos foram contra essa emenda. A análise da emenda termina a regulamentação da reforma tributária. Segunda parte da regulamentação da reforma aborda o Comitê Gestor de Distribuição da Receita do Imposto sobre Bens e Serviços. A regulação da reforma tributária começou a ser votada em agosto. Sakamoto, estava ansioso por essa parte. E logo a parte que eu estava ansioso para vingar, não vinga? Na verdade, Diego, é que essa foi uma proposta do PSOL para taxar grandes fortunas, né? Ainda nessa primeira etapa da reforma tributária, mas essa não é a etapa que vai discutir renda, né? Existe uma etapa que, em tese, precisa acontecer, está prevista, inclusive, na emenda constitucional que previu a aprovação da reforma tributária, tem essa parte prevendo uma segunda etapa. A primeira etapa da reforma tributária, ela diz respeito aos impostos sobre o consumo, a reorganização dos impostos sobre o consumo. O que a gente está vendo hoje, nesse dia, é a regulamentação da primeira etapa. Precisa, e essa regulamentação passou pela Câmara, vai para o Senado, aquela coisa. Precisa ser apresentado pelo governo para discussão dentro do Congresso Nacional uma segunda etapa da reforma tributária, que é a etapa da renda. E aí a ideia é discutir taxação de dividendo, discutir uma reforma do imposto de renda, cobrando progressivamente mais de quem mais tem e tirando o peso de quem menos tem, eventualmente entrando na questão das grandes fortunas, né? Tem todas essas discussões que é a questão da renda que estaria envolvido nesse segundo pacote, que é o pacote da taxação de renda. Em tese, o governo deveria ter apresentado um projeto ainda este ano para a taxação de renda. Aí o governo não apresentou, disse que aquela coisa que ele tinha apresentado já e foi aprovado com relação à taxação de fundos offshore, taxação de fundos exclusivos, era já o início da questão da taxação de renda, mas não é bem isso. Até porque o grosso da história é a taxação de dividendos, né? Enquanto nós, trabalhadores, taxamos o salário, taxamos a renda, tem o pessoal que é acionista e recebe de forma não taxada, porque os dividendos são isentos, né? E os lucros das empresas são taxados, mas não os dividendos. Então, o que acontece é que quem tem muito no Brasil é bem mais taxado do que quem tem pouco, ou quem não tem nada, porque quem tem pouco tem nada é taxado no consumo de uma forma proporcionalmente muito maior. Quem tem muito taxa menos do que o trabalhador da classe média que paga imposto de renda alto, né? Então, toda essa discussão sobre renda, fortuna, tudo deveria entrar nesse segundo pacote, Diego, na verdade. Houve essa tentativa do PSOL, mas em tese é nessa segunda parte. A questão é que pouca gente acredita que um Congresso que representa o interesse dos mais ricos, e quando fala-se em representar o interesse dos mais ricos é representar o seu próprio interesse, pouca gente acredita que esse Congresso vai aprovar uma mudança na taxação de dividendos, uma progressividade real no imposto de renda, mudança nos impostos. O pessoal, os trabalhadores do fisco, por exemplo, apontam que daria mais de 240 bilhões esse dinheiro, né? Só que o Congresso dificilmente vai dar um tiro no próprio pé. E aí a gente vai continuar tendo aquilo, né? Os mais pobres bancando toda a estrutura e os mais ricos se beneficiando dela. Verdade, quem está chegando aqui para se somar a esse papo, somar aqui com a gente é o... Ah, vocês disseram que estava pronto, gente? É o Felipe Salto, que não está pronto ainda. Então daqui a pouco ele vai chegar. O Sakamoto, existia uma expectativa toda porque hoje é aquilo que você falou. É muito desigual. A gente sabe que o governo está tentando apertar os cintos e tal. Disseram que agora vai chegar a reforma administrativa. Também até que ponto a gente pode acreditar nisso, né? Nesses cortes internos?
Então, a reforma administrativa é o seguinte: a reforma administrativa ela é importante o governo racionalizar a sua estrutura, equalizar a sua estrutura e tudo isso mais. Isso é relevante. A questão é que existem dois grandes, dois blocos, na verdade, de trabalhadores, de funcionários da administração pública federal. Tem o pessoal que ganha muito e tem o pessoal que ganha pouco. Normalmente, o pessoal que ganha muito, procurador, que é procurador não é do. Procuradores, sim, que é advogados, né, da União, auditores, diplomatas, todo o pessoal tem melhor forma de se organizar e defender os seus próprios interesses. Da mesma forma como acontece com deputados, com juízes, com procuradores e promotores de justiça. Eles conseguem se organizar, defender os seus interesses e garantir que os seus salários fiquem lá e não sejam mexidos. Só que aí você tem o quê? Professor, enfermeiro, técnicos de nível médio, outras categorias que ganham pouco, né? Comparativamente. E esse é o pessoal que normalmente é o que mais se estrepa em qualquer proposta que se veja. Eu acho que deveria, por exemplo, a gente deveria ter. Você quer saber uma bela reforma administrativa para começar com tudo? Bloquear super salários. No Brasil tem uma regra: ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo, mas aquele cacetada de penduricalho aqui e ali, e justificativa, e acréscimo, e bloco, e não sei o que lá, o pessoal ganha uma fortuna. Tem gente que ganha uma fortuna, sabe? Principalmente no judiciário, né? Se a gente conseguisse no Brasil, de fato, que as pessoas tivessem como teto o salário do ministro dos ministros do Supremo, cara, a entrada de recursos ia ser linda. Ia poder usar para educação, para saúde, para tudo. Mas infelizmente, né? Então é o seguinte, a gente é a favor de reformar, sim, de tornar mais sensato, de reorganizar toda a estrutura administrativa, tirar onde está, sabe, melhorar onde precisa, atualizar, inclusive, né? O Brasil precisa estar preparado para as atualizações. Mas se isso não passar por uma justiça social interna na reforma, ela vai ser bobagem. Não pode só tirar e cortar de quem já ganha pouco.